meus queridos alunos, como é que vocês estão? Tudo bem? O primeiro vídeo, o que vocês acharam? Se vocês quiserem comentar alguma coisa lá embaixo do vídeo, fiquem à vontade, tá? Para quem se inscreveu lá no canal, podem comentar à vontade. Voltei aqui para falar do ler e escrever, hoje novamente, e para tirar algumas dúvidas, caso vocês queiram saber de alguma coisa, mandem mensagem para mim pelo WhatsApp ou pelo chat do DemandaNet, tá legal? Vou explicar os passos dessa próxima etapa do ler e escrever. Vocês perceberam que nós saímos um pouco da carta de leitor e entramos num estudo de ortografia e gramática, né? É uma sequência. Então, aqui na etapa 1, palavras terminadas com ICE, com 2 S, e ICE com C, vocês terão que ler um poema. Esse poema é o poema que está anexado, que está no DemandaNet, tá? No livro de vocês não consta esse poema. O poema está lá no DemandaNet, então vocês vão ler. Aqueles que têm apostila, está na apostila o poema. Então vocês vão ler com muita atenção o poema e depois resolver as questões que eles colocaram aqui no livro. Então, por exemplo, ele pergunta aqui, ó, você irá perceber que ao pronunciar tem o mesmo som, as palavras terminadas em ICE com 2 S e ICE com C. Por que será que isso acontece? Né? Vamos avaliar um pouco. O que será? Em seguida, eles nos colocam algumas palavras para que a gente se organize num quadro e escreva as palavras com ICE, que nós lemos lá no poema, e com ICE com C. Ora, se eu tenho aqui, e eu observar nessas palavrinhas que tem aqui, mesmice, tolice, doidice, o que será que eu estou querendo dizer com isso aqui? É um verbo? É uma ação? Não. Ele é um substantivo, certo? Aí nós temos as palavrinhas fugisse, fingisse, partisse. Da onde vieram essas palavras? É uma ação? Fugir-se, fugir. Fingisse, fingir. Partisse, partir. Então, eu estou me deparando aqui com verbos. E quando eu utilizo verbos, eu utilizo o ICE com 2 S's. Quando eu encaro um substantivo, é com C. Então, é uma dica para a próxima atividade que vocês vão estar fazendo aqui, na página 172. Olha lá. Eles pedem para vocês refletirem sobre a escrita. Então, o uso do ICE e ICE nas frases a seguir, né? Então, vocês vão ler essas frases e vão explicar por que foi grifado embaixo. Por exemplo, mas que doidice, eu jamais imaginaria que você voltaria da festa com o vestido rasgado. Doidice, escrito com I, C e E. Por que ele foi escrito assim? Então, vocês vão justificar nas linhas abaixo, ok? Vamos fazer a mesma coisa na letra B, na letra C e na letra D. Depois, de acordo com o que vocês observaram, tem a atividade número 2, também para completar, com ICE com 2 S's e ICE com C. Passamos agora para a etapa 2, ampliando o repertório. Para analisar uma música. Essa música também está no Demanda. Para aqueles que fazem apostila, está na apostila, tá? E agora aqui, nós vamos ampliar um pouco mais as nossas palavras. Por exemplo, vocês vão ver na música palavras com um S só, com 2 S's, com SC, com C cedilha, com N, com M, com J e com G. Por que essas palavras eu escrevo dessa maneira? Apesar de ter às vezes o mesmo som,
eu continuo escrevendo dessa maneira. Olha, nós já demos a primeira regrinha dos dois S's, né? Do ICE e o ICE com o C. Agora, vocês já sabem também a regrinha do N e do M. Quando eu uso essas duas letras na palavra. Vamos relembrar, a gente fala sempre nesse mesmo assunto desde lá do 2º ano. Foi introduzido para vocês a utilização da letra N e a letra M. Elas vêm antes de qual letra? Lembrando, né? Não vou falar, senão fica fácil demais. E esse é um quadro que é para vocês colocarem as ideias de vocês. Entenderam? Vocês vão colocar nesse quadro como que vocês chegaram nessas respostas, certo? E na atividade 2B, completando o quadro das descobertas. Depois que vocês escreveram nesse quadro anterior, vocês têm mais um quadro. E dentro desse quadro, uma delas já tem uma explicação, que é a dos dois S's. Então, vocês podem fazer as explicações das outras que estão aqui. A explicação de um S só, a explicação de SC e a explicação do C cedilha. Professora, mas como eu vou fazer isso? Eu não sei. Primeiro, você vai observar as palavras, o que elas têm de semelhança, o que elas têm de parecida, né? Vocês viram lá no ICE e o ICE com C e E, que quando eu utilizo dois S's, eu estou o quê? Eu tenho um verbo e o outro eu tenho um substantivo. E agora essas letras que a professora não falou ainda? Primeiro vocês façam uma observação. Se vocês não chegarem a nenhuma conclusão, veja bem, se vocês não chegarem a nenhuma conclusão, vocês têm autonomia para procurar essas palavras no Google, certo? E depois nós vamos, no próximo vídeo, eu vou entrar com primeiro com essa explicação e depois vocês vão fazer as outras atividades, ok? Então essas atividades aqui, vocês vão responder a conclusão que vocês chegaram da observação de vocês. É como se vocês fizessem uma experiência de ciências. Vocês fazem a experiência em casa, observa e depois escreve o que vocês observaram, não foi? Na língua portuguesa nós podemos fazer isso também. Vocês vão observar essas regras, observar as palavras, escrever aquilo que vocês acharam que estava acontecendo e depois nós vamos rever caso a caso. Então no próximo vídeo que eu for passar para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou estar falando sobre essas regrinhas, são regras um pouco extensas, não dá para eu colocar tudo aqui e vocês correrem para o livro. Eu prefiro que vocês façam a observação de vocês, analisem as palavras, para depois nós corrigirmos juntos, tá bom? O EMAI, vou falar um pouquinho do EMAI. O EMAI, nessas atividades, não tem necessidade de uma grande explicação. E eu vou dizer o porquê. Se vocês pegarem o caderno de vocês do início do ano, tudo que está aqui na sequência 2, nós já trabalhamos. Nós já trabalhamos lá no começo do ano. É só pegar o caderno de matemática de vocês que vocês vão ver ordem, classes dos numerais, valor posicional do número, que é tudo o que o EMAI está pedindo aqui. Por exemplo, aqui na escrita do número por extenso, lembrando que a escrita do número por extenso não é decomposição do número, ok? Decomposição de número é uma coisa, escrita por extenso é o nome do número. Na página 18 do EMAI e a 19, está justamente falando daquilo que eu estou colocando para vocês, sobre a ordem e as classes dos números. Tudo isso está no caderno de vocês que nós já estudamos, que é uma matéria do ano passado. Como esse EMAI era para nós termos iniciado o ano com ele,
e não foi possível, então nós estamos retomando as atividades, certo? Que já foram passadas para vocês em sala de aula. Outra coisa, quando chega aqui, eu tive uma pergunta assim, nossa, o valor posicional do número, por exemplo, o número 842, quantas dezenas tem esse número? Se eu falar dezenas do número todinho, ele vai ter 84 dezenas, certo? Por que 84 dezenas? Porque eu deu 842. Eu estou falando dezena do número total. Se eu perguntar quantas dezenas tem o algarismo 4, que está no meio do numeral 842, esse algarismo tem 4 dezenas. Então eu preciso perceber o que está sendo perguntado para mim. Nós já trabalhamos isso também, o valor posicional do número. Cada número tem uma posição, unidade, dezena e centena. Quando eu pergunto do número total, eu preciso ver quantas dezenas ele tem. Se eu estiver perguntando dezena, se eu estiver perguntando unidade, o número 842, quantas unidades tem esse número? Esse número tem 842 unidades. Aí eu pergunto, quantas unidades tem o algarismo 2? O algarismo 2 tem 2 unidades, ok? Então tem uma diferença na pergunta. Pergunta do número total e pergunta do algarismo. Eu vi aqui que não tem muita dificuldade, porque vocês já fizeram isso, né? Então nós não temos o que nos preocupar em estar passando para vocês tudo de novo. Basta vocês darem uma olhadinha no caderno do início do ano, que toda a matéria está lá. Apenas aqueles que estão com demanda têm algumas perguntas para serem respondidas. O que são essas perguntas? Quando a gente trabalha no EMAI, vocês vão lembrar agora, quando a gente trabalha com o EMAI, antes de passar a atividade da página, nós, professores, fazemos algumas perguntas para vocês, não fazemos? E depois a gente começa a dar atividade no EMAI. É a mesma coisa, só que ao invés de eu estar perguntando oralmente, foi perguntado no demanda e na apostila para serem respondidos. Ok, meus queridos? Fiquem com Deus, estudem, não percam o tempo de vocês. Eu sei que é muito bom ficar em casa sem fazer nada, mas vamos lembrar que nós tivemos um ano complicado, um ano muito diferente, que ninguém nunca teve. E mesmo assim, mesmo com todos esses problemas, o ano que vem vocês irão para outra série, irão para outro ano. Para que vocês não vão com tanta dificuldade, procurem muita leitura em casa, procurem fazer as atividades, certo? Ampliem o vocabulário de vocês, que ampliando o vocabulário de vocês já é meio caminho andado para tudo que vocês vão ver o ano que vem, ok? Eu dei a dica no vídeo anterior das palavras cruzadas. Isso amplia muito o vocabulário de vocês, leitura. Eu fiquei de pegar um link de alguns livros, mas eu ainda não consegui. Assim que eu conseguir um link de algumas estantes virtuais que a gente chama, eu passo para vocês, que tem a ver com a idade de vocês, né? Então eu preciso analisar primeiro para ver se é interessante estar passando para vocês, tá? Porque às vezes a gente acha algum link de estante virtual, como eu já achei, e tem livros que não são próprios para a idade de vocês, que é para crianças mais velhas, né, adolescentes, então não serve para a idade de vocês. Então eu tenho que analisar primeiro para depois poder estar passando para vocês. Procurem se interessar, gente. Eu sei que é desanimador a gente estudar em casa, eu entendo isso.
É mesmo, quando a gente não tem os nossos colegas, não tem o professor ali para tirar uma dúvida na hora. Muitas vezes vocês me perguntam, eu vou responder depois. Mas saibam que vocês não estão sozinhos, tá? Eu estou aqui para o que vocês precisarem, para qualquer dúvida, já deixei à disposição, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, tá legal? Até mais!